Em Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 7, a palavra do nosso Deus diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Meus diletos, nós estamos desenvolvendo uma série temática para a nossa meditação esses dias, e o tema dessa série é em guarda. Essa expressão em guarda denota o senso de estar preparado para a luta. Estar em guarda é estar atento, é estar acautelado, é trazer consigo a ideia de usar a atenção, a cautela para a defesa, para a proteção, para o cuidado. Nesse sentido, eu quero traduzir a ideia de que precisamos guardar, precisamos defender as propriedades da nossa fé, pois elas são constantemente atacadas. E eu diria que há uma tríade que constantemente bombardeia a estrutura de fé, a nossa conjuntura de crença em nosso Deus, que é o mundo, a carne e o diabo, que nos bombardeiam em caráter contínuo, de modo que, se não estivermos acautelados, se não nos portarmos em vigilância, nós sucumbiremos ante esses ataques. Se você está acompanhando a nossa série, em nossa última mensagem, nós olhamos para este relato, o relato de Caim e Abel, e nós focamos na necessidade de uma correta aproximação do homem para com Deus, o que de fato Caim não observou. Nós vimos que uma correta aproximação de Deus se dá pela fé, isto é, em confiança e interesse na glória de Deus. Foi essa atitude que encerrou o agradar-se de Deus, de Abel e de sua oferta, ao passo que a ausência dessa atitude, de uma correta aproximação de Deus, é que levou Deus a não se agradar de Caim e de sua oferta. A excelência da oferta de Abel não estava no conteúdo da mesma, como alguns querem traduzir, pelo fato de haver sido um cordeiro, mas na atitude que ele expressou ao aproximar-se de Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 4, o escritor diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Assim, o cerne da aceitação de Abel e de sua oferta está na qualidade de fé desenvolvida. Aqui, não na oferta propriamente dita, ou mesmo no ofertante. Antes, isso tem como base a atitude do coração ao oferecer a oferta que Abel desenvolveu. E diríamos que isso se constitui uma lição para nós em tudo que fazemos para Deus. Em tudo que fazemos para Deus, devemos fazê-lo de forma confiante e com interesse na glória dele, ou seja, tudo que fazemos para Deus, devemos fazê-lo pela fé. Nós devemos cuidar para que nossos exercícios espirituais, ou mesmo os serviços ditos para Deus, não se limitem a meros rituais externos, como foi a oferta de Caim, visto que esta foi desprovida de confiança, de interesse na glória de Deus. O que temos em Abel é que sua aproximação de Deus e então aceitação é o que podemos denominar de integridade. Integridade.
Abel se apresentou diante de Deus em integridade, isto é, de forma correta, de forma completa, de forma plena, com a motivação essencial que é pela fé, em confiança, em interesse na glória de Deus, e é por isso que Abel foi aceito, bem como a sua oferta. Note, o texto disse que Deus se agradou dele e que se agradou de sua oferta. Então considere que a integridade do homem perpassa por uma correta aproximação de Deus, a qual dá-se pela fé. Será essa integridade na aproximação do homem para com Deus que fundamentará a integridade do homem diante de Deus. Então considere que a nossa integridade diante de Deus precede a nossa integridade diante dos homens. E é sobre isso que vamos falar essa noite, em guarda, guardando a integridade. Essa é a segunda parte, a nossa continuidade na nossa série da mensagem que iniciamos anteriormente, sobre guardando uma forma correta de aproximar-se de Deus. Irmãos, em Abel nós temos, pois, o modelo de integridade requerida por Deus daquele que se aproxima dele. Ao passo que em Caim nós temos o modelo da falta de integridade e assim as suas consequências. Nós vamos então iniciar olhando para esse último modelo, o modelo em Caim, o modelo da falta de integridade ao aproximar-se de Deus. E a primeira observação que eu quero destacar é que Deus rejeita a falta de integridade de Caim. Guarde isso. Deus rejeita a falta de integridade em Caim. Daí rejeitá-lo, daí Deus rejeitar a sua oferta. Ele não podia chegar diante de Deus da forma como ele mesmo considerava ser conveniente e prontamente Deus o aceitaria. Muito provavelmente é essa a ideia que ele tem. Que ele poderia apresentar-se diante de Deus, ele poderia fazer a sua oferta, e prontamente Deus o aceitaria. Na verdade, esse tem sido o engano de muitos. Presumir que podem aproximar-se de Deus da forma como eles próprios julgam conveniente. Caim estabeleceu o seu próprio caminho, tendo, pois, uma leitura pessoal de que a forma que estava se aproximando seria aceito por Deus. Ele presumia que não estava fazendo nada que o desabonasse, nada que o desqualificasse na sua aproximação para ofertar ao Senhor. Ele julgava que de bom grado Deus aceitaria. Todavia, o seu coração não era íntegro diante de Deus, isto é, ele não se aproximou com um coração munido de confiança e interesse na glória de Deus. Ele não estava fazendo pela fé, e Deus viu isso. Deus sonda o nosso coração. É interessante destacar que não só para o próprio Caim, mas muito provavelmente para Abel, Caim estava se aproximando de Deus para oferecer, para ofertar. Afinal de contas, ele iria oferecer aquilo que tinha à sua disposição, que era o fruto da terra. Afinal de contas, ele era um lavrador. Então, não só para Caim ele estava fazendo o correto, como muito provavelmente o próprio Abel julgava que Caim estava fazendo algo certo. Então, assim como Abel, nós podemos julgar correta a oferta que alguém está oferecendo ao Senhor, ou mesmo as pessoas à nossa volta podem julgar aquilo que estamos oferecendo como sendo correto. Entretanto, as Escrituras nos atestam que Deus não vê como o homem vê. O homem vê e foca no exterior. Deus, porém, vê e sonda o coração. Logo, irmãos, a questão não está na oferta propriamente dita, mas na forma que chegamos diante de Deus para apresentá-la. A questão não está na oferta propriamente dita, nem no ato de apresentá-la em si, porque Abel apresentou uma oferta em termos de execução. Mas se este ato que desenvolvemos, se de fato ele é feito em integridade diante de Deus, o que com certeza não era o caso de Caim. Aqui, deixe-me fazer um parêntese para aplicações práticas à luz do que temos considerado aqui.
A questão não é o ofertante propriamente dito, nem a oferta propriamente dita, mas como esse ofertante apresenta-se diante de Deus, se o faz em integridade, isto é, em confiança e interesse na glória de Deus. E quando nós consideramos isso, nós aprendemos que a questão não é estar presente em todos os cultos, ainda que congregar seja sobremodo importante, uma instrução da palavra de Deus. A questão é se estamos cultuando com integridade. A questão não é se estamos cantando, mas se estamos adorando em espírito e em verdade. A questão não é ocupar um lugar nos bancos, mas se estamos de fato rendidos à presença do Senhor em temor e santa humildade. A questão não é estarmos reunidos, mas se estamos diante de Deus em comunhão e unidade. A questão não é se entregamos os dízimos e ofertas, mas se estamos adorando a Deus por meio dessa entrega, reconhecendo a sua provisão e bondade. A questão não é ocupar um cargo de liderança na igreja. A questão é se estamos servindo como ao Senhor em santa disponibilidade. A questão não está em quem eu sou ou no que ofereço. A questão está em quem Deus é, Santo Senhor, que nada de mim precisa, mas integridade de mim requer. Ou seja, uma aproximação em confiança e interesse em sua glória, isto é, uma aproximação pela fé. Você entende como tal perspectiva faz a diferença na vida do homem em seu relacionamento com Deus? A questão última está não na realização propriamente dito de dados exercícios ou serviços de cunho espiritual, mas no fundamento dessa realização. Se o que faço é feito pela fé, se o que faço é com inteireza de coração, se o que faço tem a marca da integridade. Como nós já vimos na última mensagem do tema, esse não é o caso de Caim. Caim não se aproxima em fé. Observe, ele prepara uma oferta e se dirige para apresentá-la a Deus, e para Abel, ou para Caim, tudo estava normal, mas não para Deus. Caim estava com o que podemos denominar de máscara da religiosidade. Ele aprendeu a usá-la. Ele estava simplesmente realizando uma tarefa religiosa. Ele estava fazendo um exercício religioso. E nesse exercício, ele estava desprovido de integridade. Aqui deixe-me dar uma palavra a uma classe que presumo fazerem parte desta mesma de Caim. A classe dos que usam máscaras religiosas. Talvez você aprendeu que executar certos rituais, ditos cristãos, verdadeiramente encerra a sua aceitação diante de Deus, bem como daquilo que você oferece diante dele. Então você vai para a igreja, você desenvolve uma linguagem religiosa, você canta, você faz orações, você se dispõe a servir em dado ministério, e então você presume que fazendo essas coisas, você é aceito por Deus. Então você segue nessas práticas, medindo a natureza do seu relacionamento com Deus, com base naquilo que você faz. Mas esse é um engano terrível. Esse era o engano de Caim, até Deus denunciar a sua falta de integridade, quando então veio à tona o que realmente ele era. E quem ele era? Ele era alguém vendido, dominado pelo pecado, o que o impossibilitava de proceder bem e então ser aceito, bem como ter a sua oferta também aceita pelo Senhor. Entenda-se aqui proceder bem, como sendo o aproximar-se pela fé. Como vimos na última mensagem, uma vez regido pelo pecado, Caim era incapaz de fazê-lo. Então eu me dirijo a você, amigo que está assistindo esta mensagem, que foi convidado por alguém a acompanhar, atente para isso, observe o exemplo de Caim. Você também é incapaz de proceder bem por si mesmo.
você é incapaz de aproximar-se de Deus pela fé. Pelo menos o é por seu próprio procedimento. Mas alguém rapidamente pode questionar: ué, mas Abel não se aproximou pela fé? Sim, ele aproximou-se pela fé, mas só o fez pela forma como respondeu em fé e obediência à mensagem que antes ele recebera acerca de quem Deus era. A pergunta é: mas quem ministrou para Abel para que ele respondesse em fé e obediência, então em integridade se apresentasse diante de Deus? Ora, claro que foi os seus pais. Adão e Eva ministraram aos seus filhos a necessidade de honrarem a Deus, e com certeza, assim como Abel foi ministrado, Caim também o foi. Mas a resposta de Caim foi distinta da resposta de Abel naquilo que ambos foram ministrados. Abel respondeu em fé e Caim não. Abel desenvolveu um correto relacionamento com Deus, ao passo que Caim apenas desenvolveu práticas que traduziam a seus pais e mesmo a Abel a aparência da vida religiosa ou a aparência da vida com Deus. Abel olhava para seu irmão e via nele atitudes que recebera dos pais. Os próprios pais muito provavelmente viram em Caim tal procedimento, mas não tinham noção porque não tinham a capacidade de sondar o coração. Então Caim foi crescendo assim e por muito tempo, até essa ocasião em que Deus revelou a sua real condição. Caim era alguém que não agradava a Deus. Eu preciso perguntar a você: você é alguém que agrada a Deus? Deus se agrada da sua vida? Você tem certeza que desenvolve um relacionamento correto com Deus? E eu pergunto ainda: é a sua certeza fundamentada no fato de haver se aproximado de Deus de forma correta, isto é, pela fé? Ou será que ao ouvir essa pregação, uma sombra de dúvida ecoa em sua mente sobre: será que eu realmente me aproximei de Deus da forma correta? Ou não estaria eu sendo conduzido a expressar certos rituais ditos religiosos, traduzindo ao meu senso a ideia de que eu sou aceito por Deus? Eu estou de fato executando os serviços para a glória de Deus, me aproximando dele pela fé? Será que você é como Abel, que verdadeiramente respondeu em fé e obediência à mensagem que ouviu? E então, pensando nisso, você tem desenvolvido um relacionamento com Deus pela fé? Ou será que você é como Caim? Recebeu alguns ensinamentos de cunho religioso e presume que a observância desses rituais lhe encerram como alguém que é aceito por Deus? Eu diria que no passado eu já fui como Caim. Eu era um religioso. Eu usava a máscara da religiosidade, uma máscara que me traduzia o senso de que eu estava cumprindo aquilo que era requerido por Deus, mas eu estava simplesmente fazendo rituais. Como Caim, até chegando para oferecer algo a Deus, mas desprovido de integridade, até que pela fé, graças a Deus, eu ouvi a pregação. Em mim se cumpriu o que Paulo diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a pregação da palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo foi ministrada ao meu coração, o Espírito Santo trabalhou me convencendo do pecado, da justiça e do juízo vindouro, pelo que eu pude entender que a dimensão que eu estava vivendo não era de integridade, era de uma superficialidade. Eu estava apenas usando uma máscara religiosa, compreendendo em meu senso enganoso de que a observância desses rituais me encerrava na qualidade de ser aceito por Deus na presença dele. A pregação da palavra de Cristo trouxe a fé necessária ao meu coração. O Espírito Santo falou a mim, pelo que meus olhos foram abertos para esse engano que eu vivia, meramente religioso, e há muitos que hoje em dia ainda estão encerrados nessa dimensão, na dimensão do uso de uma máscara religiosa
que traduz a eles uma segurança que é superficial, na observância de dados rituais de ordem externo, mas que não tem a marca da integridade e da aproximação para com Deus. Para comigo, a máscara religiosa caiu. Eu tive então o privilégio de, em integridade, me aproximar de Deus e agora sim, pela fé, ser aceito por Ele. Talvez você que está me ouvindo nasceu num lar cristão. Você tem pais crentes e você tem ao longo dos anos desenvolvido certas práticas próprias dos crentes. Você vem para a igreja, você canta como um crente, você talvez se veste como um crente, você fala como um crente, entretanto você ainda não respondeu em fé e obediência à mensagem do Evangelho que desde cedo você ouve. E você desenvolve numa dimensão interna uma falsa segurança de que somente caminhando para a igreja e fazendo alguns exercícios que os crentes fazem, e isso lhe assegura na condição de ser aceito por Deus, eu diria, verifique os fundamentos da sua fé. Se de fato você um dia aproximou-se de Deus em integridade, ou estaria vivendo apenas com uma máscara da religiosidade, entendendo que ter nascido num lar cristão e vir para a igreja lhe é suficiente. Não se firme nisso. Tenha plena convicção de que em fé se aproximou de Deus, de que você o fez em inteireza de coração, isto é, em integridade. Você se aproximou dele buscando a glória dele. Você se aproximou dele em fé. Talvez os seus pais consideram você um crente. Talvez os irmãos da igreja consideram você um crente, mas no fundo, você sabe que não é íntegro ou íntegra diante de Deus. Você ainda não se aproximou com o íntimo do seu ser, em confiança e interesse na glória de Deus. Você está simplesmente cumprindo uma dimensão externa que se limita a rituais, não aceita por Deus. Você está apenas usando uma máscara religiosa e presumindo ser aceitável diante de Deus. Então reconsidere a sua postura, ouça Deus falar ao seu coração essa noite e responda em fé e obediência. Reconheça que você tem sido precipitado em sua convicção, em sua compreensão quanto à natureza de sua aceitação diante de Deus. Reconheça que essa reprovação de Deus a Caim é uma reprovação de Deus para você. Então se volte a Deus por meio de Jesus Cristo, que é a única forma de alguém em fé aproximar-se de Deus hoje. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 10, versos 19 a 22, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne, e tendo como grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé. Eis a única forma de aproximar-se de Deus. Como é? É pelo sangue de Jesus. É pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. É com um coração consagrado. É tendo em mente plena certeza de fé. Se é assim que você se aproxima de Deus, então venha. Por esse caminho e dessa forma, você pode vir. Em João 6, verso 37, Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, nisto está a aceitação da parte de Deus para com o pecador, é pela fé em Jesus Cristo. É quando um pecador responde em fé e obediência ao evangelho dele. É quando o pecador entende a sua necessidade de morrer para si mesmo. Como Paulo diz em 2 Coríntios 5, 14, 15 e 16. Ele disse: ora, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto,
um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu para que os que estão vivos não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é aproximar-se de Deus pela fé, é considerarmos-nos mortos para o pecado, mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é o que o apóstolo Paulo declarou. E isto, ele disse, e este viver que hoje vivo pela fé no Filho de Deus. Eis a única forma de o pecador ser aceito diante de Deus. Agora, de volta ao texto, eu queria apontar para a reação de Caim diante dessa reprovação que Deus lhe ministrou. O versículo 5, a parte B do verso diz assim: irou-se, pois, sobremaneira, e descaiu-lhe o semblante. Caim ficou irado, e uma ira elevada, e o seu semblante descaiu. Observe que essa atitude de Caim nada mais é do que a mais clara expressão de um coração dominado pelo pecado. Um coração dominado pelo pecado, quando tem a sua aceitação negada, a rejeição quanto a isso logo se apresenta. O que temos em Caim é a rejeição da reprovação de Deus quanto à sua aceitação. Caim está revoltado, ele rejeita a leitura que Deus fez. E note que, ao invés de ele reconhecer a reprovação de Deus, o que deveria levá-lo ao quebrantamento e então correção de sua postura, ao invés disso, Caim se endurece e o seu caráter é expresso em termos de rejeição. E ao fazer isso, Caim estava atribuindo injusta a reprovação de Deus quanto a ele. Caim estava expressando a sua insatisfação, a sua revolta quanto à leitura que Deus fez para poder rejeitá-lo. Caim estava irado e a sua face denunciava isso. O seu semblante descaído. Ele estava, numa linguagem popular nossa, amuado. Caim estava emburrado. Tinha algo de errado e Deus sabia. Por isso questiona-o, não para que Caim lhe conferisse a resposta, mas para que o próprio Caim analisasse a sua postura. Deus diz: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Em outros termos, Deus estava dizendo: você considera justa a sua ira? É justa a sua ira ao ponto de teu semblante de revolta e insatisfação ser expresso? Você acha correto a sua postura, Caim? Deus então diz a Caim, como vimos na mensagem anterior, que o pecado jazia à porta. Expressão que traz em seu significado domínio, ou seja, Deus está dizendo: o pecado está dominando você e por isso não fostes aceito. Queridos, a exemplo de Caim, há muitos que ficam revoltados quando a ministração da palavra de Deus é aplicada a eles, reprovando suas vidas. Observe que quando compartilhamos o evangelho com alguém, apontando para a necessidade de se arrepender de seus pecados, de se voltar para Jesus em fé e obediência, há muitos que ficam revoltados com isso. Não consideram que a ministração do evangelho é para eles. Na verdade, eles consideram a nossa pregação como uma afronta. Afinal, elas são religiosas. E assim devem ser aceitas por Deus simplesmente pela dinâmica de religiosidade que estão desenvolvendo. Será que alguém que pensa assim está ouvindo essa pregação? Você atribui status de afronta quando nós ministramos o evangelho a você? Você presume que aqueles que fazem parte da igreja, da fé, hoje, são produto de lavagem cerebral imposta por um pregador como eu? Você então zomba daqueles que desfrutam de uma dinâmica de fé? Você precisa reconsiderar a sua leitura. Talvez você é alguém que oferece grande resistência quando nós dizemos que você é um pecador e está caminhando para a condenação. Mas de fato você o é se você nunca teve o privilégio de aproximar-se de Deus pela fé, pelo sangue de Jesus,
por um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela sua morte, se você não se aproximou dele com um coração consagrado e em certeza de fé, você é reprovado, você não é aceito diante de Deus. Não sou eu que lhe dou a reprovação, mas a palavra de Deus me conferiu a autoridade para ministrar a você. O nosso desejo de oração é que seus olhos sejam abertos, para que você não se endureça a exemplo de Caim. Ora, se Caim rejeitou, eu fico pensando, se Caim rejeitou a reprovação direta de Deus, o que dizer das pessoas ao ouvirem a reprovação de Deus por nosso intermédio? Mas devemos lembrar das palavras de Jesus em Lucas 10, verso 16. Jesus disse: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Logo, aqueles que nos ouvem precisam considerar que estão ouvindo Jesus. De modo que aqueles que nos rejeitam estão rejeitando Jesus, e aquele que rejeita Jesus rejeita Deus, o que o enviou. E Jesus disse: se me confessares diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Se todavia me negares, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Note que a integridade do homem perpassa pelo reconhecimento quanto à sua reprovação diante de Deus. O homem jamais pode ser íntegro diante do Senhor se não considerar a sua posição ou condição de reprovação diante de Deus. E quando olhamos para esse texto, via de regra nós focamos apenas na rejeição de Caim. E nós temos a perspectiva aparente de que Abel sempre foi aceito. Já prestou atenção nisso? Nós olhamos para o texto e nós presumimos que Caim não foi aceito e Abel sempre foi aceito, mas lembre-se que Abel era um pecador, ele era filho de Adão, assim ele era herdeiro do pecado tanto quanto Caim, porque a Escritura diz que não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Logo, houve um tempo que Abel era, a exemplo de Caim, reprovado e assim não aceito por Deus. Mas sua aceitação se deu a partir do dia em que ele aproximou-se de Deus pela fé, novamente, em confiança e interesse na glória de Deus, entendendo a sua posição, pecador, necessitado da benevolência de Deus em recebê-lo, não com base em suas obras, mas por sua graça, pois suas obras jamais o recomendariam a Deus ao ponto de elevá-lo a dar a ele ou conferir-lhe status de ser aceitável diante de Deus por meio das obras que ele praticava. Isso é impossível. Caim não levou isso em consideração. Antes, dominado pelo pecado, ele não respondeu em fé e obediência à mensagem que certamente ele recebeu dos seus pais. E agora Caim está expressando o dissabor de sua reprovação, não olhando para si e vendo com clareza o domínio do pecado, mas ele está focando somente na reprovação de Deus. Ele está focando em que Deus, segundo sua perspectiva, fez uma leitura precipitada, uma leitura injusta. Então ele desvirtua a coisa. Ele tira do foco o seu próprio erro e começa a focar em Deus como sendo a parte errada. Caim tem aquela típica reação, por exemplo, de um pai quando corrige um filho em seu erro. E ao invés de o filho aceitar a correção, ele fica revoltado com o pai, como se o pai estivesse errado. Deixa eu perguntar, você é pai? Se você é pai, certamente você já experimentou isso. Eu acredito que você já viu o seu filho em algum momento inverter o valor, desconsiderar o seu erro e focar na rejeição quanto à correção que recebeu. Sabe o que é isso? É falta de integridade. Quando alguém reprova ou não aceita a reprovação de Deus, é resultado do domínio do pecado na vida do homem, que por sua vez o conduz a inverter os valores, a desviar o foco do verdadeiro problema, que é o pecado reinando em seu ser.
Isso então traz consigo uma terrível potencialidade, posto que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Logo, quando alguém rejeita a reprovação de Deus, estabelece o seu próprio caminho, e um abismo chama outro abismo. No caso de Caim, foi o domínio do pecado em seu coração que o conduziu à execução do seu desejo maquiavélico, do seu desejo maldoso, maligno de assassinar o seu irmão. Se você olhar para o texto, vai observar que Caim passou a desenvolver uma postura terrível, e eu quero destacar alguns sentimentos para ratificar o que acabei de afirmar, que um abismo chama outro abismo. Primeiro, ele não aceita a reprovação de Deus para ser conduzido ao quebrantamento. E agora isso vai levar Caim cada vez mais para o abismo. Em primeiro lugar, ele foi totalmente envolvido pela ira. O que é a ira? É uma reação emocional de hostilidade que traz consigo um desgosto pessoal. A ira se manifesta através de uma raiva intensa contra alguém ou contra uma circunstância, gerando indignação, gerando um desejo forte de retribuição, um desejo de vingança, um desejo de resolução imediata. Eu quero resolver isso. Somente se eu fizer algo, minha ira será aplacada. Eu então preciso estabelecer algo que alivie a minha raiva. Caim foi dominado. Eu tenho conjecturado se em sua ira, Caim não estaria querendo atingir Deus. Eu fico pensando que talvez ele desenvolveu na sua mente a ideia de matar o queridinho de Deus, já que Deus não o aceitou, bem como a sua oferta. Mas talvez não. Talvez Caim estivesse mesmo tomado de outro sentimento, inveja, que é o sentimento de cobiça à vista da felicidade ou prosperidade de outrem. Isso é inveja. Talvez o que movia Caim era a inveja do seu irmão, porque ele foi aceito e eu não. Irmãos, a inveja traz consigo a sensação ou vontade aparentemente indomável de possuir o que possui a outra pessoa, seja em termos materiais ou mesmo em termos de honra. Então, será que Caim estava movido por esse sentimento? De querer para ele a aceitação que Abel teve? É uma conjectura. Um outro sentimento que envolveu Caim é a dureza de coração ou falta de quebrantamento. Caim não se quebranta mesmo diante da reprovação de Deus. Ele não declina da correspondência para com o desejo maligno que estava no seu coração, do seu intento diabólico de matar o seu irmão. Ele não cede, ele não volta atrás. É como se Deus falasse com uma parede. Conhece essa expressão? É como se Deus falasse com uma parede. Ele não volta atrás. É isso o que o domínio do pecado impõe ao homem: dureza de coração, falta de quebrantamento. Por isso há pessoas que, dominadas pelo pecado, não ouvem ninguém. Não ouve o pai, não ouve os irmãos, não ouve amigo, não ouve o pastor. Ora, irmãos, Caim não ouviu Deus. Responda-me, quem mais ele ouviria? Falta de quebrantamento. E um outro sentimento que quero destacar que envolveu Caim é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É a arte do engano. Hipocrisia é a arte do fingimento. É a capacidade de esconder os sentimentos mais íntimos ou sinceros. Assim, reprovado por Deus e já exortado, Caim se dirige a seu irmão como se nada estivesse acontecendo. Ele se aproxima de Abel e diz: maninho, meu irmão, vamos até o campo. Ele colocou a máscara do irmão bonzinho, quando ele de fato não era. O que é isso? Hipocrisia. Apesar da ira que o envolvia, de estar como que um vulcão prestes a entrar em erupção, ele coloca a máscara de irmão bonzinho e ele convida o seu irmão para ir até o campo. E eu fico pensando, talvez Abel até percebeu algo diferente, porque o seu semblante decaiu.
E talvez Abel se dirige a Caim dizendo assim: meu irmão, está acontecendo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa com você? E talvez Caim: não, que é isso, mano? Nada, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Eu só quero que a gente vá ao campo, né? Nunca mais a gente saiu sozinhos, nunca mais a gente foi ao campo, a gente não brincou mais juntos. Vamos lá. O que é isso? Mentira, hipocrisia, como um vulcão prestes a entrar em erupção, mas a máscara da mentira para iludir e enganar o seu irmão. Em minha conjectura eu vejo Caim respondendo: tudo tranquilo, não está acontecendo nada demais, só vamos comigo. Abel nem imaginava o que Caim alimentava no íntimo do seu ser contra ele. Mentiroso e hipócrita. O texto diz que, estando no campo, Caim se levantou contra seu irmão e o matou. Deixe-me perguntar a você, pensando nisso: será que em alguma medida você tem alimentado algum sentimento indevido contra alguém e tem sido sobremodo tentado a colocá-lo em prática, e apesar disso, você tem a incrível capacidade de agir como se nada estivesse acontecendo? Sabe o que é isso? Hipocrisia. Eu quero ser prático aqui. Você tem alimentado um adultério em sua mente, de trair o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, mas você está em casa, agindo para com ela, agindo para com ele, como se nada estivesse acontecendo? Abel não sabia, mas Deus sabia. Será que você está alimentando dentro de si alguma raiz de amargura contra alguém, e você não consegue impedir os maus pensamentos acerca daquela pessoa, mas apesar disso, você age para com ela como se nada estivesse acontecendo? Amigo da onça, aperta a mão, talvez chega na igreja: graça e paz, irmão, mas por trás: graça e paz, seu infeliz das costas oca. Mentiroso, hipócrita. Não dê graça e paz se no seu coração há uma raiz profunda de amargura, uma árvore que cresce dentro de você. Será que você está alimentando um senso de inveja contra alguém? Será que você está revoltado com a prosperidade ou mesmo a oportunidade que alguém tem, ao passo que você não? Será que você está com inveja do casamento de alguém que está perto de você, ao ponto de você pensar: se eu tivesse não um marido como esse, mas esse marido? Você tem pensado no esposo da sua amiga? Você tem pensado na esposa do seu amigo? E você convida ele para fazer uma refeição na sua casa? Ou você vai fazer refeição na casa dele? E você alimenta pensamentos incoerentes, com um desejo maligno no seu coração? Seu mentiroso hipócrita. Abel não sabia, mas Deus sabia. Cuide do seu coração, seja íntegro diante do Senhor, porque Ele trará a lume todo o intento do nosso coração. Controla, domina o teu desejo. Hipócrita com síndrome de Caim, que Deus te repreenda. Que Deus me repreenda diante de qualquer desses sentimentos. É preciso considerar que Abel não sabia, mas Deus sempre soube. Caim pintou para Abel a figura de íntegro, e Abel não conhecia o íntimo do ser de Caim, mas Deus conhecia. Deus sabe o que está no íntimo do nosso ser. Por isso a integridade nos é conveniente. Nós podemos vender para os outros uma imagem totalmente dispar daquela que realmente deveria expressar quem somos diante de Deus. Eu quero concluir essa mensagem apontando para o Salmo 139, versos de 1 a 12, são palavras de Davi dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda.
Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras, pois as trevas e a luz são a mesma coisa. Guarda a tua integridade. Soberano Deus, obrigado pela sua palavra. Agradecemos, ó Deus, pelo alimento para a nossa alma. Ó Deus, ajuda-nos. Nós queremos te louvar, nós que em segurança podemos dizer que nos aproximamos do Senhor em fé. Fomos atraídos pelo seu amor, pela sua graça. O teu Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Não houve outra resposta senão, em fé e obediência, aproximarmos-nos do Senhor. E agora, Senhor, somos teus. O Senhor nos conhece, nos sonda, sabes de todos os nossos caminhos. Ajuda-nos, Deus, uma vez que em integridade nos aproximamos do Senhor, em confiança, em interesse na sua glória. Ajuda-nos a viver em integridade na sua presença, com a inteireza do nosso coração diante do Senhor. Livra-nos de sermos envolvidos nos sentimentos presentes em Caim, fruto, na verdade, de alguém que não se aproximou em integridade do Senhor. Se há alguém, Senhor, ouvindo ou que ouviu esta mensagem e tocado por ela, Senhor, tem sido conduzido ao quebrantamento, distinto de Caim, tornando-se um Abel, que se aproxima pela fé e é aceito, bem como sua oferta. Ó Deus, que o Senhor abençoe esta pessoa. Traduza a ela crescimento, Senhor. Um relacionamento correto. Revela-se, Senhor. Revela-te a ela de forma especial, pela sua palavra, por um relacionamento ímpar, como essa pessoa jamais desfrutou. Nós oramos muito agradecidos pela rica oportunidade de ministrar a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.